Olá pessoal, tudo bem? Então, essa videoaula será sobre a continuação de Introdução à Ressonância Magnética. Na última aula, nós ficamos nesse slide, onde é interessante, sempre que iremos realizar um exame de ressonância magnética num determinado paciente, principalmente naquele que tiver fobia em lugares fechados, tranquilizar sempre. Então, o biomédico, nesse caso aí, ele será um pouco de psicólogo, tá? Por quê? Porque o exame de ressonância é um diagnóstico muito demorado, né? Por quê? Porque são realizadas várias sequências de imagens em vários planos. E assim, o exame se torna demorado, apesar de que é um tipo de exame bastante aguçado na amostragem das imagens em seu determinado plano e em relação também às densidades. Mostrar um pouco de densidade à frente, tá? Então aqui, galera, são alguns tipos de identificações na biossegurança da ressonância. Então aqui, esse primeiro é quando tem um magnetismo, né? Já essa outra é a chamada de radiofrequência. Então, para avisar, para chamar a atenção. E essas daqui são as plaquinhas de proibido, né? Então, proibido quem tem marca-passo, proibido levar um extintor ou algum objeto metálico dentro da sala de ressonância, tesoura, chave, relógio. O relógio ele fica sem funcionar, aparelho auditivo, é necessário que haja sua retirada, e o cartão magnético ele retira o magnetismo do seu cartão. Então temos três itens aqui para falarmos, e um dos mais o principal dos três, na verdade, é justamente aqui, ó, o princípio físico de ressonância magnética. Por quê? Porque ela é bem complicada, ela é é, bem complexo, tá? Então, o segundo item seria para realizar o estudo de ressonância, para atuar, gente, não é interessante que você venha do nada, como estamos aqui, do nada, assistindo uma aula de imaginologia, eu vou realizar ressonância magnética, eu vou querer aprender. Não é assim. É preciso você passar por uma escadinha. Então, através dessa escadinha, você vai chegar na ressonância magnética. Por quê? Porque através dessa escadinha você vai adquirindo esse conhecimento até que, ao chegar na ressonância, esses conhecimentos adquiridos somem às imagens e ao procedimento realizado para produzir um exame em um determinado paciente. Por isso que é interessante ter conhecimento em diversas áreas, certo? Então, outra coisa bastante interessante trabalhar em equipe, né? Eu trabalho em equipe. Por que o trabalho em equipe é importante? Porque você vai estar trabalhando, por exemplo, com um técnico em radiologia, com um tecnólogo em radiologia, com um médico, com um enfermeiro, com um técnico em enfermagem, com um auxiliar de serviço, com um auxiliar de enfermagem, com recepcionista. Então tem que ter, gente, tem que ter uma equipe unida para poder sair perfeito o conjunto, né? No caso aí, o exame de ressonância magnética. Como eu falei, os princípios são complexos. Por quê? Porque utiliza a física. Então, quando a gente observa o nome física, né? Ou escuta falar, a gente meio que fica, meu Deus, deve ser complicado, deve ser difícil. Mas não é tão difícil assim. Pelo menos na parte mais básica da ressonância magnética. Eu vou dizer para vocês que utiliza duas coisas básicas, já foi até falado na última aula. Essas duas coisinhas básicas que são
utilizado na ressonância magnética, gente, é o campo magnético, que é produzido pelo grande ímã que tem dentro do aparelho, e há ondas de radiofrequência, que é produzida pela bobina ou pelas bobinas de radiofrequência. Ou seja, há uma interação de campo magnético com radiofrequência, produzindo assim, em resumo, a imagem de ressonância. Então, como foi dito, o magneto, gente, é o utensílio, né, o componente da máquina de ressonância mais importante, que tem a capacidade de gerar o campo magnético. Existem vários tipos de magnetos, só que apenas um deles é mais funcional na atualidade, é o que é mais utilizado. Ele é chamado de supercondutor, tá? Ele é um magneto meio que artificial, diferente daquele ímã de geladeira. Aquele ímã de geladeira é um magneto, mas ele é um magneto que não é supercondutor, tá? É um magneto permanente, por exemplo. Então, o supercondutor ele seria um magneto produzido artificialmente para que ele gere um campo magnético, como esse aqui, ó. Então, temos um magneto supercondutor de 1,5 Tesla, né? Então, esse Tesla aqui, ó, 1,5 Tesla, ele vai identificar o poder de condução desse magneto. Quanto mais condução, mais interação com os fluidos biológicos. E nós sabemos qual é o fluido biológico, qual é o átomo, e a interação com a ressonância magnética, que é justamente o átomo do hidrogênio. Então é chamado próton de hidrogênio. Lembrando que esse próton ele funciona como um pequeno ímã, pequenos microímãs que interagem com essa condução magnética. Ao aumentar ou baixar o teor do Tesla, né? Então, ao aumentarmos ou diminuirmos o Tesla, essa interação de condução e magnetismo, ela vai diminuir ou aumentar. Então, quanto maior, nesse caso aqui, o Tesla, melhor e mais rápido será o exame de ressonância magnética. Então, gente, na maioria dos exames de ressonância, o paciente vai ficar, de fato, dentro da máquina, né? Só um ou outro que ele vai ficar com, pelo menos, a cabeça, o crânio fora do aparelho, como por exemplo, o exame do pé, o exame do joelho, né? Ao invés desse paciente entrar primeiro com a cabeça no aparelho, ele vai entrar com o pé primeiro no aparelho. Ou, no caso, aí para fazer exame do pé, do tornozelo, do dedo, do joelho, mas o restante, a maioria, ele entra com a cabeça primeiro no aparelho. Então, é por isso que a ressonância ela é bastante temida, pelo fato de haver essa problemática, onde passa muito tempo e o paciente fica angustiado pelo fato de haver passar um grande tempo sozinho e, além desse tempo, escutar aqueles barulhos horríveis que acontecem em qualquer tipo de ressonância magnética, que é produzido por bobinas chamadas bobinas de gradiente. Então, gente, para a gente diversificar, né, dividir assim, nós, antes desse assunto, aprendemos a tomografia computadorizada. Antes da tomografia, aprendemos raio-x, né, a radiografia, a produção da radiografia, a revelação da radiografia. Enfim, então, todo esse tipo de radiodiagnóstico, ele são tipos de radiodiagnóstico que utiliza a radiação do tipo X. Ó. A radiação do tipo X ela é uma radiação artificial que foi descoberta por um alemão chamado de Reuter, né?
no dia 8 de novembro de 1895. Tá, galera? Então, o raio-x é algo muito importante na radiologia. Já a ressonância magnética, apesar de ter sido descoberto também há muito tempo, mais ou menos na época também da tomografia, né, que foi na década de 70, a ressonância magnética não usa os elétrons que estão ao redor do átomo, né, estão na eletrosfera, mas sim ele usa o próton, né, próton, usa o núcleo do átomo, no caso de hidrogênio, certo? Então tem essa diferençazinha aí que é interessante a gente saber. Então, na ressonância magnética, nós não utilizamos os elétrons. Ou seja, não realizamos, não realizamos o exame com a utilização de radiação ionizante. Ou seja, ressonância magnética utilizamos, né? Vamos enfatizar bem a radiação radiação não ionizante, tá? Então, lembrar disso, gente. Ressonância magnética, radiação não ionizante. Lembrem, por favor, que é muito importante. Muito, muito importante. É por isso que também alguns especialistas sugerem realizar ressonância ao invés de tomografia, por diversos fatores, inclusive o fator principal que seria esse, né, na não produção da radiação ionizante, ou seja, não há como arrancar elétrons do átomo do corpo do paciente. Então, qual é a razão pela qual foi escolhido o átomo do hidrogênio para se realizar as imagens de ressonância magnética? Por quê? Porque foi utilizado o hidrogênio. É o seguinte, os átomos que temos no corpo, como esses vários que estão expostos aí, o carbono, o nitrogênio, o flúor, o sódio, o potássio, o fósforo, enfim, esses vários aí e outros mais, eles têm um poder de giro, que ele é chamado de constante giromagnética, ou seja, ele gira em seu próprio eixo, né? A ação de campo magnético. Então a gente tem um campo magnético da Terra, né? Que é muito, 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 muito pequeno em relação ao campo magnético de um aparelho de ressonância magnética. Então, gente, poder, o poder de giro do hidrogênio, ele é bem maior do que outros tipos de elementos, inclusive também sua concentração, né? Na verdade, esse slide fala mais sobre concentração. Então, a concentração do hidrogênio é muito maior do que outros, por exemplo, o fluido desprezível, né? Na realidade, se o nosso corpo tiver fluido demais, ele vai ser nocivo, ele vai acabar agredindo o nosso corpo, tá? Então, é por esse fato que também é utilizado o hidrogênio no exame de ressonância magnética. Então, quando a gente fala em hidrogênio, lembra da água. Então, a água tem uma quantidade muito grande no nosso corpo, né? Então, é a partir desse pressuposto que utiliza-se a água para produzir as imagens de ressonância magnética, né? Então, por exemplo, está 80 aqui, mas a gente põe a média que é 70, né? 70%. Mas, assim, existe tecidos que tem mais de 70%. Então, a média seria aí baseado em 70% de água para o corpo. Então, aquilo que eu estava falando no poder de giro magnético, o hidrogênio se sobressai sobre esses outros tipos de, de elementos químicos que são chamados de elementos químicos com núcleos ativos, né? Então, eles têm núcleos ativos. Se tem núcleo ativo, ele consegue ter um poder
de giro magnético, né? Um poder de giro magnético. E esse poder, ele vai ser diretamente proporcional a, ao Tesla, né? Ao Tesla. Então, quanto maior for o Tesla, mais ele gira. E a sua constante de giromagnética. No caso aqui, a constante giromagnética do hidrogênio é 42,57 MHz por Tesla. Então, aqui, ó, um Tesla, nós temos uma frequência de precessão, ou seja, precessão é o quê? Aquele movimento em forma de peão, né? O peão. E aí, nesse caso aqui, a gente tem o mesmo, ó, a constante é igual. Constante é igual. Se diminuirmos pela metade, esse poder de giro magnético, ele diminui também pela metade. Mas se aumentarmos 3 vezes, ó, como essa máquina aqui que tem 3 Tesla, seria uma máquina surreal, ideal para a realização de exames de ressonância. O poder de precessão, né, a frequência, o que é a frequência? A frequência é a quantidade de giro que ele dá, fica 127,7 MHz no caso megahertz, né? Pelo fato de ter 3 Tesla a máquina de ressonância magnética. Então, como foi falado, né, os princípios da ressonância têm por base o poder giratório de alguns núcleos, como alguns presentes no corpo humano, como dito já, o próton de hidrogênio é o que é utilizado. Então, para se realizar um exame, o paciente precisa entrar, ser posicionado dentro da máquina de ressonância. Às vezes eu quero falar tomografia, mas ressonância agora está ganhando. Ressonância não tem radiação X, não tem radiação ionizante, mas o paciente com a bala dentro da cabeça não pode fazer. Tá? Não pode de jeito nenhum. Metal também não pode. Enfim, alguns pré-requisitos, vários pré-requisitos para que o paciente não possa fazer ou possa fazer o exame de ressonância magnética. Então, gente, quando o paciente é inserido dentro do aparelho, né, de ressonância, ele passa a interagir com o campo magnético da máquina, né, que é o magneto, onde tem pelo sistema de unidade o Tesla, e aí acontece aquele emparelhamento, né, aquela interação magnética de condução dos prótons de hidrogênios, que tem trilhões no corpo, e o magneto. Então, com isso, há uma condução aí, né? Uma condução magnética. Então, galera, aqui são bobinas, né? Bobinas. Eu acho que eu falei na outra aula que a gente chama de bobinas de radiofrequência, né? Então, essas bobinas aqui, nesse caso, elas servem como emissão de radiofrequência e captação de sinal, tá? Então, ela serve como emissão e captação. Emissão e captação. Emissão de radiofrequência, captação de sinal, tá? Então, esta aqui, gente, ó, que eu vou aumentar de tamanho, ela é uma das mais utilizadas em ressonância magnética, que é a bobina de cabeça, né? Cabeça. Então, muita gente faz exame da cabeça, galera. Muita gente faz exame do crânio. Demais, seja ele ressonância, seja tomografia, muita gente faz, e a maioria delas não dá alteração, é normal, certo? Outro tipo de exame bastante utilizado é o exame da coluna, o tórax, o abdômen. Esses são utilizados com esse tipo de bobina aqui, ó, tá? E na realidade essa aqui é específica para coluna, mas a de abdômen é bem semelhante, só que
Além de ter essa parte inferior aqui, que fica abaixo do paciente, tem uma carapaça, né? Fica por cima do paciente para que possa haver a emissão e a captação de sinal de forma, a emissão de radiofrequência e a captação de sinal melhor. Isso aqui seria para a coluna cervical, aqui a torácica lombar. Tá? Aqui seria uma bobina de mama, para mama, geralmente mulher, né? Geralmente quem faz é mulher, principalmente aquela mulher que tem silicone na mama, tá com suspeito de um tumor, então deita em decúbito ventral, né? Decúbito é a forma como o paciente se deita, com o ventre em cima da mesa, no caso aí, com o ventre, a parte anterior em cima, acoplado aqui nessa bobina, certo? Então as mamas vão ficar penduradas aí dentro, para assim realizar o exame de ressonância magnética, tá? Então vejam bem, em resumo, galera, nós temos o seguinte, em uma bobina, nós temos bobina transmissora. Transmissora de quê, professor? De radiofrequência. De radiofrequência. Não esqueci. Bobina de radiofrequência. E temos a bobina receptora. De quê, professor? Bobina receptora de sinal. Tá? Então, essa é uma bobina dupla, né? Onde ela emite e ela capta. Emite e capta. Então, como assim, professor? Lembra quando o paciente entra na máquina, os milhares, trilhões de ímãs, microímãs, que são os núcleos de hidrogênio, eles estão lá emparelhados e ao mesmo tempo, realizando o seu movimento de precessão, tá? Realizando o movimento de precessão, que é aquele movimento de peão, que a gente já comentei. Quando a bobina de radiofrequência ela é ligada, tá? Quando essa bobina é ligada, gente, o que é que acontece? Acontece o quê? Um giro maior desses átomos de hidrogênio. Então, quanto mais ele gira, mais aumenta o movimento de precessão. E tem um momento, galera, que essa bobina aqui, ó, de transmissora de radiofrequência, ela é desligada. E quando é desligada, o movimento de precessão do átomo de hidrogênio, ele tende a diminuir até adquirir a sua estabilidade. Então, gente, é nesse momento que acontece a captação do sinal pela bobina receptora, né? Como eu disse, que pode ser a mesma. Pode ser a mesma. Então, aqui, ó, vou passar o slide, vocês vão ver. Então, ó, bobina transmitiu radiofrequência, bobina receptora captou o sinal. Então, quando capta o sinal, há a produção de imagem. Bobina transmitiu radiofrequência, recebeu o sinal, fez imagem. Transmitiu, captou, e assim resumidamente, a imagem de ressonância é gerada. Então, lembra que a imagem de ressonância, para ser gerada, ela precisa de alguns fatores físicos, que são eles: o quê? O magneto, que gera o campo magnético, a bobina, a radiofrequência, que é emitida pela bobina de radiofrequência, né? Que faz com que os prótons de hidrogênio eles girem cada vez mais, né? Cada vez mais, cada vez mais. E quando é cessada essa radiofrequência, gente, ele vai, esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, ele tende a voltar para o seu vetor de estabilidade, quando o paciente está no interior do aparelho, certo? Então, no momento que ele está retornando ao seu local
de estabilidade, ele vai emitir sinal. Então, quando emite sinal, a bobina de radiofrequência vai captar esse sinal e assim gerar a imagem. É por isso que se um paciente ele mexer aqui, ó, quando a bobina é de radiofrequência a emitir a radiofrequência, vai ter que começar novamente todo esse processo. Se passou, por exemplo, imagina que para realizar toda essa imagem que eu mostrei aqui, 5 minutos. Se passou 4 minutos e meio e o paciente se mexeu, não valeu nada. Ele vai ter que repetir essa sequência novamente, porque aquelas imagens, elas não foram, não serão, é, é, não serão produzidas com qualidade. Então é por isso que tem que repetir. E é por esse fato que o exame de ressonância magnética demora pra caramba, certo? Então aqui nós temos 3 tipos de imagens, 3 planos de ressonância magnética, que é o plano axial, o plano coronal e o plano sagital. Se vocês olharem bem para essas imagens, analisarem elas, gente, vocês vão ver que elas são bem diferentes da imagem de tomografia. Por quê? Porque ela consegue nos mostrar uma diferença de densidade mais aguçada, tá? Então aqui tem o córtex, tem a substância cinzenta, tem a substância branca, vai ter os ventrículos laterais, vai ter várias partes do encéfalo, os sulcos cerebrais enfatizados de forma mais visível ao olhar do radiologista, né? Então, é por isso que a ressonância é um exame bem melhor que a tomografia para crânio, por exemplo. Mas aí vai depender. Ah, quer dizer que todo paciente que precisa fazer um exame do crânio vai fazer ressonância? Não, nem sempre. Às vezes a tomografia vai resolver, né? E aqui, mas se for o caso de fazer ressonância magnética, eu vou citar um caso aqui, paciente tem convulsão, certo? Então, paciente com convulsão, ele tem que realizar a ressonância, porque a tomografia vai dar normal, certo, gente? Então, aqui, olha aqui o cerebelo, como é muito bem visto, o cerebelo, aqui o lobo occipital do cérebro, o lobo parietal, né, o parietal, e aqui na frente o lobo frontal do cérebro, corpo caloso, né? E aí a medula espinal, né? Sabemos que tem várias estruturas aqui que não é o caso, mas descendo pela coluna cervical, a medula propriamente dita. Olha aqui a língua do paciente, a língua, palato duro, a úvula, que é a cartilagem epiglótica, né? Enfim, dá para evidenciar muito bem a imagem de ressonância, certo? Então, como diz aqui, ó, a imagem gerada representa as diferenças existentes entre os vários tipos de tecidos do organismo, certo? Então, gente, essas imagens, elas sempre vão de um lado a outro. Essa imagem do meio aqui, ela está mostrando isso, uma imagem sagital que vai de um lado da cabeça, ó, de um lado da cabeça até o outro lado da cabeça, certo? A mesma coisa acontece na imagem axial. Só são essas duas? Só é uma imagem que faz? Não, gente. É a imagem, ó, da cabeça toda. Por exemplo, ó, essa imagem aqui, sagital. Ó. Se eu for cortar, produzir a imagem axial do crânio, gente, eu vou começar aqui em cima, ó, e vou fatiar, produzir imagens até aqui embaixo, tá? No caso da ressonância. Fosse tomografia, não, a gente pegava só aqui o crânio mesmo. Mas ressonância geralmente pega tudo, toda a cabeça, na verdade. É crânio mais cabeça, tá? Então é isso, gente. E aí nós temos 2 tipos de imagens que são muito conhecidas na ressonância magnética. Elas são chamadas imagens ponderadas em T1 e T2. T1 e T2. Então, qual é a diferença mais visível numa imagem dessa? É que
ao você observar a imagem ponderada em T1, irá observar o líquido, né? Ó, vejam bem que isso aqui é um ventrículo, né? O líquido escuro, o líquor, ou melhor, o líquido, né? Que é líquor escuro, certo? E na imagem ponderada em T2, o líquido fica claro. Então, isso aí é o líquor dentro do encéfalo, né? Rodeando envolto os sulcos cerebelares, cerebrais, né? O cerebelo também, enfim, girando todo o encéfalo até a medula, fazendo esse giro aí, serve, por exemplo, a proteção do encéfalo. E aí, gente, na imagem ponderada em T2, a substância líquida aí, né, o líquor, ele é mostrado branco. Na imagem ponderada em T1 é mostrado escuro. Da mesma forma acontece aqui, ó, no córtex ele é cinza, né? O córtex cinza. Aqui o córtex ele fica um pouco branco, né? Há uma mistura de densidades aqui diferente entre a imagem T1 e T2, né? Então o córtex ele fica cinza e mais para a região da substância mais central do encéfalo, ele fica bem branquinho aqui, ó. Já na T2, não. Há uma isodensidade, uma isodensidade de sinal na T2, certo? Mas o que nós observamos com mais ênfase é justamente o líquido. Ó, se você olhar para cá, vê o líquido branco, né? Se olhar para T1, vê o líquido escuro. Então, basicamente, é isso que mostra a grande diferença das imagens de ressonância magnética. Ah, professor, é só isso? Não. Tem um monte. Tem um monte, um monte, um monte, um monte de imagem de ressonância magnética, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, é uma imagem T1 ou T2? Aqui é um exame do abdômen, ó. O exame do abdômen, aqui é o exame, é uma imagem, uma secção de um virtual, né? De um, de um corpo, né? Da mesma localização. Então, olha bem, ó, vou dar um zoom aqui. Nós temos uma imagem onde mostra o fígado, ó, olha o fígado do paciente aqui, ó, olha o fígado do paciente, aqui é o estômago com líquido, líquido, aqui é a artéria aorta com sangue, sangue é líquido, aqui nós temos a medula, ó, a medula dentro da vértebra, a medula passa líquor, que é líquido, certo? Então, além disso, esse exame foi contraste. Então, gente, se você está vendo tudo que tem líquido branco nessa imagem aqui, você estará observando, nesse caso aqui, uma imagem ponderada em T2. Tá? E por que, professor, haverá essa diferença? Sempre haverá, gente, porque isso é uma das características da ressonância. Ele vai evidenciar, ele vai fazer vários tipos de imagens diferentes para que elas ajudem na evidenciação da lesão. Então, a imagem T1 vai mostrar de um jeito, a imagem T2 vai mostrar de outro, a imagem flare de outro, a imagem de fusão de outra. Então, a imagem com supressão de gordura de outra forma. Então, quando junta tudo isso, o médico radiologista ele consegue diagnosticar de forma segura o problema do paciente, certo? Então, gente, era isso que a gente tinha para falar hoje para vocês. A aula de hoje era sobre essa parte mais física da ressonância e qualquer dúvida vocês podem tirar no fórum, né, comigo. Eu vou adicionar uma exercitando lá e nesse exercitando a gente vai tirar dúvidas juntamente com o fórum e também no grupo do WhatsApp, tá? Fique em paz. Fique com Deus. Um abraço do professor Mário.